Fala, meus queridos, nós vamos falar um pouco agora de um assunto importante. Aí sim, este assunto é de grande relevância nas estruturas metálicas, que são os ensaios e as propriedades mecânicas. Nós vamos ver aqui o principal ensaio, a gente já deve imaginar, é o ensaio da tração, né, do aço, tração simples. Nós vamos ver quais são os outros e o que isso impacta no nosso dia a dia, a dureza, a fadiga, quais são os outros ensaios aqui utilizados comumente para as estruturas metálicas ou nas estruturas de aço. Primeira delas, claro, não poderia deixar de ser, primeiro ensaio de tração simples. Este ensaio se dá, obviamente, a temperatura atmosférica. A gente já viu em outras partes do curso que o aço, quando em temperaturas muito baixas, ele tem um comportamento um pouco diferente, ele pode se tornar frágil. Mas o ensaio de tração se dá o quê? Temperatura atmosférica. Nós temos o corpo de prova na prensa universal, com as garras ali, ele é tracionado e sendo então tracionado, apresenta até a sua ruptura um diagrama típico de um aço estrutural, um material que tem a sua região elástica, o seu escoamento bem definido e posteriormente o encroamento e a estricção até a ruptura. Lembro a vocês que os requisitos para o aço ser utilizado em estruturas metálicas, estruturas de aço, conforme a NBR 8800, é de ter pelo menos um FY, quer dizer, ter no máximo, né, um FY, aqui representado por tensão limite de escoamento, máximo de 450 MPa, então no máximo isso, e a relação entre a tensão limite de ruptura e a tensão limite de escoamento, que a gente conhece nos aços como FU e FY, maior ou igual a 1,18, ou seja, a minha resistência última, limite de ruptura, tem que estar pelo menos 18% acima da resistência ao escoamento. E este gráfico é, se não o mais importante, um dos mais importantes nas estruturas de um modo geral, quando se fala de análise estrutural. É o diagrama tensão-deformação do aço, desde da resistência dos materiais, passando pelo concreto armado e as estruturas de aço. A gente tem um diagrama que é muito importante, é esse diagrama tensão-deformação do aço à tração simples, no ensaio de tração simples. Preciso conhecer bem as regiões e o comportamento do aço em cada um deles. Primeiro, a região elástica. É a região onde se pode aplicar a lei de Hooke, que as tensões são proporcionais às deformações. Então a gente tem uma região com comportamento elástico linear. A inclinação dessa reta me dá tangente de alfa, né, daquela inclinação, é o meu módulo de elasticidade, que nada mais é do que tensão dividido por deformação específica. Maravilha! Neste regime elástico, quando eu removo os esforços, nós temos o quê? Cessamento das deformações. Eu tenho, então, esses esforços, as solicitações vão a zero, as deformações também retornam à origem, ou seja, são nulas. Nos aços, a gente tem uma proximidade muito grande entre a tensão limite de proporcionalidade e a tensão limite de escoamento. Portanto, muitas vezes você vai ver falar tensão limite de escoamento, tensão limite de proporcionalidade, como sinônimos. De fato, para estruturas, os aços estruturais, elas são muito próximas, então não há de se falar ali em uma diferença significativa. Mas pode ser que eu fale qual é a tensão limite de proporcionalidade. É até onde vale a lei de Hooke, até onde eu tenho uma relação linear. Depois que eu saí um pouco da lei de Hooke e ainda não escoei, tem esse espaço ali onde a gente tem uma relação não linear entre tensão e deformação. Mesmo assim, eu estou na fase elástica. Se eu removo a carga, as deformações se retornam ali a zero, né? São eliminadas. Atingi o limite de escoamento, cheguei então na tensão que divide regime elástico e regime plástico. O escoamento marca o início do regime plástico. No regime plástico, a característica principal é de que, embora aí a gente remova as tensões, ou seja, o carregamento, existirão deformações permanentes, deformações residuais, deformações plásticas. Então, a partir daí do escoamento, a gente já está
trabalhando no regime elástico. Aqui eu não posso falar de proporcionalidade entre tensão e deformação. Eu já saí daquela região de proporcionalidade. Não aplico mais aqui a lei de Hooke, eu estou numa região plástica. Se eu remover a carga, eu vou ter deformação, inclusive residual. E no escoamento, como ele tem um patamar de escoamento bem definido, a gente não tem acréscimo de carga. A gente tem grandes deslocamentos, grandes deformações sob níveis constantes de tensão. O aço convencional tem esse diagrama, esse patamar de escoamento muito bem definido. Mas existem alguns aços, algumas ligas que não têm um comportamento com o patamar de escoamento bem definido. Não quer dizer que ela seja frágil, não quer dizer que ela não escoe, que ela não tenha ductilidade. Quer dizer que o patamar de escoamento não é muito bem definido. Por exemplo, o aço ASTM A36, que é análogo no Brasil ao nosso aço MR, ou média resistência, 250, ambos têm FY igual a 250 MPa. Patamar de escoamento muito bem definido. Mas nós temos, por exemplo, o aço A325, o aço A490, ASTM, que são aços que não têm o patamar de escoamento bem definido. Se eu estou diante de um aço que não tem o patamar de escoamento bem definido, o que eu posso fazer para determinar a tensão de escoamento? Eu utilizo o método do desvio, que é nada mais do que o método que define uma tensão de escoamento, uma tensão limite de escoamento, sem que de fato o escoamento seja característico, esteja marcado no diagrama. Esse método consiste em traçar uma reta paralela à reta original, à inclinação original na região elástica. Eu traço uma paralela que passa pela deformação 2 por mil, a deformação residual de 2 por mil ou 0,2%. Quando eu traço essa reta, o momento em que ela toca a minha curva do meu diagrama tensão-deformação, a tensão correspondente é a minha tensão limite de escoamento. Só que veja, é um limite de escoamento convencional. Eu vou convencionar que esse é o limite de escoamento deste material para os cálculos, enfim, para tudo aquilo que envolva a tensão de escoamento. Não tem a tensão bem definida, mas existe um limite de escoamento convencional obtido através do método dos desvios, ou método do desvio. A partir daí, grandes deformações sob tensão constante. Há o quê? Um rearranjo dos cristais para que o material ele comece a retomar o carregamento, ou seja, ele começa a ganhar mais resistência e mais capacidade de absorção de carga. Nessa fase, a gente fala que é a fase de encruamento uniforme, ou a fase de endurecimento. O material escoou, depois ele se reorganiza durante o escoamento, até que obtenha aí cristais organizados e que consigam resistir, absorver mais carga e o ensaio continua. Então, claro, deformações nós temos, mas com elevação no nível de tensão até que a gente atinja a tensão limite de ruptura. Tensão limite de ruptura é esta, que é a tensão máxima que esse material experimenta. Por conta do escoamento, voltei a ganhar carga, vou até a minha ruptura. Acontece que, daqui para frente, a seção transversal começa a reduzir. Ela diminui drasticamente, que é o que nós falamos de estricção, ou empescoçamento, ou encruamento não uniforme, porque na fase de encruamento uniforme nós já vimos. Acontece que aqui ocorre encruamento com diminuição de seção, suportando então cargas cada vez menores até a carga de ruptura. Assim como tensão limite de ruptura e tensão limite de escoamento são tratadas como sinônimos, a tensão limite de proporcionalidade e a tensão limite de escoamento são tratados como sinônimos. Muitas vezes, a tensão limite de ruptura e a tensão de ruptura também são tratadas como sinônimos. Na verdade, a tensão limite de ruptura é a máxima tensão que aquele material experimenta. E a tensão de ruptura é a tensão quando, de fato, o material se separa em duas partes, né? Ele se rompe completamente. A partir do momento que eu passei da tensão limite de ruptura, não tem mais como voltar atrás. Ele vai rapidamente sofrer estricção e
atingir a tensão de fato de ruptura. Por que a gente fala de convencional e de real? O diagrama convencional é o diagrama de engenharia que considera a peça do jeito que a gente viu inicialmente. É a peça que foi analisada, medi, tirei a área, tirei o comprimento. Acontece quando ela sofre fricção, ela reduz a seção transversal e o diagrama tensão deformação de engenharia não considera isso. Ele considera aquela área inicial, aquele comprimento inicial. Portanto, quando ela reduz na estricção a seção transversal, na verdade eu tenho carga sobre tensão, sobre área, tensão é força sobre área. A área reduz cada vez mais, então a tensão só aumenta. Só que eu não levo em consideração a redução de área. Por isso existe o diagrama tensão-deformação real, onde as tensões nunca são diminuídas, porque eu considero de fato a área real, sempre. E o diagrama tensão-deformação convencional, ou diagrama tensão-deformação de engenharia, onde há aparentemente uma redução na tensão. Limite de ruptura e a tensão de ruptura. Por quê? Porque, embora aconteça a estricção, eu não considero isso no diagrama convencional. Maravilha, entendemos todos os processos, todas as etapas do ensaio de tração. O ensaio de tração simples à temperatura ambiente. Outros ensaios, rapidamente eu vou passar para vocês. Ensaio de dureza. Lembrando que a dureza é a resistência que um material apresenta ao risco ou à formação de uma marca permanente. E os ensaios de aço estão voltados, de fato, para a marca permanente deixada na superfície do material. Veja que a gente tem aqui, na dureza Brinell, que é um ensaio, onde a gente tem a compressão de uma esfera na superfície do metal ensaiado. Então, ele sempre vai estar pressionando algum material na superfície do metal. Na dureza Brinell, eu tenho uma esfera pressionada no material e eu vou medir ou verificar o resultado do ensaio com base naquela área, a marca permanente foi deixada, na área de impressão. Na dureza Rockwell, eu tenho a impressão por um penetrador de ponta cônica ou a ponta esférica. E o ensaio considera a profundidade. Agora eu quero saber a profundidade que houve essa penetração, e não a área de impressão como na Brinell. E por último, na dureza Vickers, o penetrador é um formato piramidal, tem esse formato de pirâmide, é de diamante, ou seja, um material mais duro que eu acho, com certeza. E eu vou me preocupar com a área de impressão, né? A área superficial que foi marcada no aço. Só preciso saber que eles existem e que são ensaios que vão medir a dureza, que é o quê? Resistência ao risco ou a resistência à formação de uma marca permanente. Outro ensaio, o ensaio de impacto. Esse ensaio de impacto é um ensaio dinâmico que vai avaliar a resistência à fratura frágil. Esse ensaio, indiretamente, ele vai avaliar a tenacidade do material, até porque quanto mais tenaz este material é, mais capacidade ele tem de absorver impactos. Como é que esse ensaio se procede? Nós temos aqui um pêndulo, onde eu coloco o corpo de prova nessa região, levanto esse pêndulo muito pesado com um martelo, e quando eu solto, ele parte de uma altura H, ele bate no meu corpo de prova. Se for um ensaio Sharp, esse corpo de prova está biapoiado e sofre flexão. Tem sempre um entalhe para determinar a região preferencial de ruptura. Se for um ensaio do tipo ISOD, nós temos um corpo de prova também entalhado para determinar a região preferencial de ruptura, entretanto, num sistema engaste livre. O corpo de prova vai variar em função do tipo de ensaio. Acontece que depois que esse pêndulo é solto da altura H, ele primeiro rompe esse corpo de prova, seja esse corpo de prova ou esse corpo de prova, e claro, parte da energia foi gasta para romper o corpo de prova. Ele não vai retornar em condições normais para a altura H, porque seria o quê? Se não houvesse nenhuma perda de energia. Como houve perda de energia, ele marca, então, no amostrador aqui, uma nova altura, H'. Considerando a altura inicial no ponteiro e a altura final, eu consigo medir a energia, né, em joule absorvida pelo corpo de prova na sua ruptura. E aí, em estruturas metálicas, essa
tenacidade pode ser entendida exatamente como isso, a capacidade que o material tem de absorver energia ao impacto. Esses ensaios, então, eles vão medir indiretamente a tenacidade ou a resistência à ruptura frágil que o material possa ter. E por último, o ensaio de fadiga. No ensaio de fadiga, o que nós temos são curvas, na verdade uma curva que vai relacionar a tensão que o material está submetido e o número de ciclos que ele vai estar também submetido. A nossa curva SN, ela vai representar o número de ciclos até a falha e a tensão que cada um daqueles ciclos estava impondo no nosso material. Veja que eu, quando tenho um número de ciclos cada vez maior, eu vou romper, esse material vai romper a tensões cada vez menores. E aí eu falo, ora, se eu analiso pura e simplesmente o nosso tensão, diagrama tensão-deformação, lá no ensaio de tração, esse aço deveria romper sempre na tensão limite de ruptura, digamos assim. Acontece que a fadiga, quanto mais eu tenho ciclos de carregamento e descarregamento, aquela tensão lá, ela não vai traduzir com a realidade da ruptura, porque cada ciclo de carregamento e descarregamento vai deixando microfissuras no material até que ele se rompa, não por atingir o nível de tensão obtido no ensaio, lá, a tensão limite de ruptura, e sim se rompa a níveis de tensões muito menores. Veja que aqui a gente tem, na casa aqui de 10 a 6, está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, falando aqui na casa de 1 milhão de ciclos, um material rompendo a uma tensão, se isso aqui for em MPa, não sei, uma tensão na casa ali de 12 MPa, não sei nem que material, 15 MPa, 14, 13, mais ou menos aqui. Ele está rompendo, não sei que material é esse, mas veja que o número de ciclos menores, ele já está rompendo lá próximo de 30 MPa, ou seja, mais de 2 vezes. Isso mostra o quanto que os ciclos de carregamento e descarregamento interferem na tensão de ruptura. Fato é que nos edifícios, isso a própria norma traz, raramente eu vou precisar verificar fadiga em edifícios, porque essas ligações, elas geralmente não precisam ser dimensionadas, elas não têm um número de ciclos considerável. Já em pontes rolante e máquinas, isso é comum. Máquinas mecânicas têm, claro, são eixos que vão sempre estar submetidos ali a tensões e ciclos de carregamento e descarregamento. A ponte rolante, toda vez que a ponte rolante opera num galpão industrial, ela está fazendo com que aquela viga da ponte rolante sofra tensões que vão variar e que vão ter ciclos ali, um número de ciclos muito grande ao longo da vida útil. Um valor referencial que a norma dá é o seguinte: a verificação da fadiga ela não é necessária se o número de ciclos de aplicação das ações variáveis for menor do que 20.000, considerando a vida útil da estrutura. Então essa ação variável, entra, sai, carrega, descarrega, menos de 20.000 vezes ao longo da vida útil da estrutura, isso sequer é significativo em termos de fadiga. Então eu não preciso me preocupar. Mais do que isso, daí eu precisaria me preocupar. Veja, nós estamos falando aqui de 10 a 4, né? 2 vezes 10 a 4. 10 na quarta. Ciclos. Então a gente está aqui, mais ou menos bem no comecinho. Veja que isso não vai reduzir significativamente a tensão de ruptura do material por conta, única e exclusivamente, da fadiga. E aqui eu trago para vocês um quadro que mostra as principais propriedades mecânicas dos materiais, de um modo geral. É uma aula que nós abordamos melhor na resistência dos materiais, né? Falar sobre cada uma propriedade e tudo mais, mas vale a pena discutir aqui, dentro da aula de estruturas metálicas, alguns tópicos. Primeiro deles, no diagrama tensão-deformação, o que é resistência, material mais resistente ou menos resistente? Quando eu falo de resistência, eu analiso o quê? A tensão limite de ruptura. Então, se um material tem tensão limite de ruptura mais alta que o outro, ele é mais resistente que o outro. Pura e simplesmente isso. Agora, fragilidade ou ductilidade. Quando eu tenho um material frágil, eu tenho um material
que obviamente é o oposto de dúctil. Ele se rompe sem aviso prévio, ele se rompe sobre pequenas deformações. Então ele é frágil porque ele rompe sem atingir deformações consideráveis. Então veja, a quantidade de deformação que esse material teve na sua ruptura é muito baixa em relação a esse outro material que se deformou tudo isso. Eu não estou falando de tensão limite de ruptura, eu não estou falando de rigidez, eu estou falando de comportamento frágil e comportamento dúctil. Comportamento frágil se rompe sem deformações consideráveis, e um comportamento dúctil, ou a ductilidade, é a capacidade de atingir grandes deformações sem se romper. Então ele atingiu grande deformação, então ele é mais dúctil. Outra característica, rigidez. Rigidez ou elasticidade, né? A rigidez, o material quanto mais rígido ele é, maior será o seu módulo de elasticidade. E o módulo de elasticidade a gente sabe que representa a inclinação desta reta inicial aqui no regime elástico. Então a gente tem essa reta inicial, quanto mais inclinada ela for, mais rígido esse material é. Quando a gente fala de mais rígido, é que mais ele se opõe a se deformar. Quanto mais inclinada é a reta, mais rígido ele é, ou seja, ele se deforma, pode se deformar, mas eu preciso impor muito mais tensão a ele, eu preciso levá-lo a níveis de tensões muito maiores. Ele pode ser muito rígido, mas pode ser dúctil também. Eu poderia ter um material desse tipo. Elevada rigidez, mas que se rompesse lá com grandes deformações. Ou seja, rígido, porque a reta inicial é inclinada, está mais próxima da vertical. Quanto mais verticalizada é essa reta inicial, mais rígido esse material é. Mas ele não precisa ser necessariamente frágil, ele pode ser rígido e dúctil, porque ele se rompe lá com uma deformação considerável. Entenderam a diferença aqui? Já o material em azul é um material menos rígido, por quê? Ele oferece menos resistência à deformação. Ele se deforma com um pouco mais de facilidade ou sob tensões menores. Importante também mencionar esse critério aí de rigidez. E por último, os outros dois critérios importantes para as estruturas de aço, que são basicamente módulo de resiliência e módulo de tenacidade. Antes de falar aqui, por último, aqui voltando na rigidez, antes de falar desses dois caras, eu estou destacando a rigidez aqui, que é a resistência de um corpo à deformação por uma força aplicada. Então, quanto ele se resiste. E aqui eu queria destacar, uma qualidade inerente ao material. Então, toda vez que eu ensaio aquele material, ele tende a apresentar o mesmo módulo de elasticidade. Ou seja, é uma característica do material. O módulo de elasticidade, geralmente uma propriedade. Por isso que a gente vai ver aqui no slide de sequência, qual é o módulo de elasticidade do aço. Está lá, 200 gigapascal ou 200 mil MPa. É uma propriedade do aço. Maravilha? Claro, se variar a temperatura, esse módulo de elasticidade pode variar, mas em determinadas condições mantidas ali, né, as demais condições de referência, é uma propriedade do nosso aço. Por isso a gente utiliza no dimensionamento das estruturas. A temperatura ambiente, 200 gigapascal, módulo de elasticidade do aço. Aí aqui, eu voltando por último, módulo de resiliência. Resiliência é a quantidade, eu vou até destacar aqui, ó, capacidade de absorver e restituir energia mecânica no regime elástico. Então aqui, ó, quantidade de energia que o material absorve, aqui na verdade é energia por unidade de volume, né? Precisaria pegar as dimensões para saber em joule quanto que é. Esse diagrama tensão-deformação me dá a energia por unidade de volume, ou densidade de energia, como queira. Mas basicamente podemos traduzir isso em quantidade, a capacidade de absorção e de restituição de energia para o meio no regime elástico. Eu consigo absorver toda essa energia, deformar, e depois, se eu removo a carga, ele devolve essa energia para o meio. Por quê? Porque ele volta ao estado original. Isso é o módulo de resiliência. Capacidade de absorver e restituir energia mecânica no regime elástico. Se eu pego o módulo de resiliência é essa área aqui. Tenacidade, muita gente que erra. A tenacidade é a capacidade que o material tem de absorver energia até a sua ruptura. Então não é só na fase
plástica. Tem gente que pensa, módulo de resiliência é na fase elástica, módulo de tenacidade é a energia absorvida na fase plástica. Não, é a energia total. A tenacidade é toda a energia absorvida por aquele material até a ruptura. Então, o módulo de tenacidade vai ser representado por essa área toda aqui, toda essa densidade de energia, ou seja, energia por unidade de volume que esse material conseguiu absorver até se romper. Quanto maior a tenacidade, mais ele resiste à ruptura frágil, ao impacto. Por quê? Porque ele consegue absorver uma quantidade muito maior de energia e o impacto está muito associado à energia, né? Em Joule, numa colisão, por exemplo, com um pilar, colisão de um veículo com um pilar metálico, se ele tem um módulo de tenacidade muito grande, ele consegue absorver a energia daquele impacto sem se romper, o que é importante para nós. Para finalizar, este quadro, ele deve ficar tatuado na sua mente, né, na sua cabeça. Você deve ter isso daí como algo que você decora para provas de concurso, inclusive para a vida, mas para prova de concurso é importante sim que se tenha. Quais são as propriedades do aço estrutural? E está aqui, as propriedades que a norma nos dá como valores de referência e que podem ser utilizados no dimensionamento do aço estrutural. Quais são essas propriedades que a norma me dá como referência? O módulo de elasticidade longitudinal, faltou um Lzinho aqui, que também é chamado de módulo de deformação, ou que também é chamado de módulo de Young, tanto faz. O módulo de elasticidade do aço é de 200 gigapascal. Cuidado, aqui eu coloco cuidado para não confundir, porque estou falando de estrutura de aço. Qual o módulo de elasticidade da estrutura de aço? 200.000 MPa ou 200 gigapascal. Se eu falo do aço na armadura passiva lá no concreto armado, lá a gente fala que o aço tem módulo de elasticidade de 210 gigapascal. A estrutura de aço, eles adotam 200. Só para que você não confunda, a armadura passiva no concreto armado tem 210 GPa, a NBR 6118. A armadura ativa lá no concreto armado, 200 gigapascal. São bem próximos. E a estrutura de aço, também 200. Só cuidado para não confundir, que isso aqui pode te pegar em alguma questão. Se falar de estrutura de aço, módulo de elasticidade, 200 gigapascal. Coeficiente de Poisson, que é aquela medida, né? A relação entre a deformação transversal, enquanto essa seção reduz, em relação à deformação longitudinal, que é a deformação longitudinal. A gente sabe que se essa barra se alonga, na verdade, transversalmente ela reduz. Por isso o coeficiente de Poisson, na verdade, ele é menos módulo transversal dividido pelo módulo longitudinal. Mas a gente sempre utiliza o valor em módulo, porque esse menos aqui diz exatamente o oposto, que a deformação transversal e a deformação longitudinal terão obrigatoriamente, para os materiais de engenharia, sinais opostos. Com esse menos na frente, eu chego a um valor que é positivo, é o valor que a gente utiliza como como coeficiente de Poisson. E o módulo de elasticidade transversal, que é válido na hora que a gente calcula a lei de Hooke aplicada ao cisalhamento. Tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação de cisalhamento. Isso daqui é o análogo no cisalhamento ao módulo de elasticidade que nós temos na lei de Hooke para as tensões normais. Então, a gente está escrevendo aqui duas expressões onde tensão são proporcionais à deformação e quem dita essa proporcionalidade, se for tensão normal, é o módulo de elasticidade longitudinal. Se for tensão cisalhante, é o módulo de elasticidade transversal, porque no aço vale 77 gigapascal ou 77.000 MPa. Eu posso te afirmar que, lá da resistência dos materiais, existe uma correlação entre o módulo transversal e o longitudinal. Quer dizer, já havia aqui, né? Quando você faz isso, você vai ver que se eu jogo aqui 0,3, que é o meu coeficiente de Poisson, e aqui 200 gigapascal, eu vou chegar exatamente nos 77.000 MPa ou 77 gigapascal, que a norma me dá como valor de módulo de elasticidade transversal. Pronto. Próxima característica, coeficiente de dilatação térmica ou coeficiente de dilatação térmico linear. Cuidado aqui também. A estrutura metálica tem um coeficiente de dilatação térmico linear
de 1,2 10 na menos 5 graus Celsius a menos 1. Por que cuidado? Porque assim como no modo de elasticidade, se você for nas estruturas de concreto armado na 6118, ela vai te dizer que o módulo de elasticidade, que o coeficiente de dilatação do concreto é 1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius a menos 1. E o aço, ele vai falar que também tem o mesmo valor, 10 na menos 5. Isso, o aço do concreto armado, porque lá a gente fala o seguinte, que aço e concreto vão trabalhar junto. Tem o mesmo coeficiente de dilatação térmica linear que a norma manda adotar 10 a menos 5. Se eu falo de estrutura de aço, a norma 8.800 vai dizer 1,2 10 na menos 5. E não 1 vezes 10 na menos 5, ou simplesmente 10 na menos 5, como a 6118 preconiza. Então, cuidado aqui também quando a gente chega com esses parâmetros para análise estrutural. E por último, esse você já deveria ter tatuado na cabeça, peso específico ou massa específica, na verdade. Peso específico seria uma expressão errada, a gente não está falando de peso, está falando de massa, porque está dando em quilo, mas eu posso falar peso específico 7.850 kgf por metro cúbico, ou massa específica 7.850 quilos por metro cúbico. Assim a gente encerra as principais propriedades mecânicas aqui, conforme a NBR 8.800 para as nossas estruturas metálicas. Beleza? Vamos resolver uma bateria de questões.